Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para este 22º domingo do tempo comum do ano C. O Evangelho desse domingo se encontra lá no capítulo 14 de Lucas, que diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observaram. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicação, quero só te lembrar, você que não segue o Instagram do canal, corre e segue, viu? @joselucas.galdino. Lá tem materiais bem interessantes para você sobre a Bíblia, tá bom? Voltando, nós estamos dentro do Evangelho de Lucas e é muito importante você saber que Lucas apresenta para nós um grande caminho, um caminho catequético, onde Deus prepara os seus discípulos e ele está indo rumo a Jerusalém, rumo à sua morte, à sua paixão. E aí, esse momento a gente tem que entender que é um caminho muito teológico, de crescimento pouco a pouco, é isso que está acontecendo aqui. Tudo começa quando nós olhamos para o versículo 1, que diz assim, que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Já começa dizendo uma coisa. Era muito normal que, aos sábados, depois que o povo saía da sinagoga, eles se reunissem para vivenciar a refeição. Essa comida era preparada na sexta-feira, que era o chamado dia da preparação. Tudo isso porque no sábado não se podia fazer nada, porque era dia santo, ok? Dia sabático. Então, o que acontece? O povo preparava a comida na sexta, comia no sábado após sair da sinagoga. E nesse momento de almoço, eles refletiam sobre o quê? Sobre as leituras que tinham sido refletidas na sinagoga, sempre convidavam os pregadores, por isso que alguns supõem que nesse dia foi Jesus quem, na sinagoga, realizou a pregação, digamos assim. E lá eles discutiam, como eu já falei, textos bíblicos, então era um local de ensinamento. O local de sentar à mesa é local de aprendizagem, e aí Jesus, de fato, vai dar uma aprendizagem, vai dar um ensinamento para os discípulos. E aí, vamos agora pensar na dinâmica dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um dos principais grupos religiosos e políticos da época. Eles pregavam muito amor pela Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. O grande problema que eles tinham é que eles se sentiam muito puros, então eles diziam meio que assim, não vamos se misturar com esse povo, não vamos se misturar com os aleijados, com os coxos, que daqui a pouco eu comento sobre essa classe. Só que o problema é que o banquete é lugar de comunhão, é local de fraternidade. E também a gente pode fazer uma alusão aqui ao banquete messiânico, ao final dos tempos, também ao reino de Deus. Tudo isso a gente pode fazer. E a gente já vai percebendo, inclusive, que Jesus está dando alguns indicativos. Que igreja, por exemplo, não é local de orgulho, não é local de soberba, não é local de ambição. Mas, enfim. É interessante você perceber que no versículo 1 ainda diz que os fariseus observavam Jesus. Não era observava para imitar, não vamos ser tolos. Observavam para ver Jesus errando nesse comentário, nessa conversa sobre as leituras, para poder acusá-lo. Era essa a dinâmica dos fariseus. Mas vamos para o versículo 7. Jesus nota então como os convidados escolhiam os primeiros lugares. E aí ele vai contar uma parábola. Essa primeira parábola envolve o tema-chave da liturgia, que é a humildade. Certo? E qual é a estratégia de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus vai citar um provérbio.
Para quem não sabe, lá no Provérbios 25, versículo de 6 a 7, tá mais ou menos o que Jesus citou. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupa o primeiro lugar, porque vai que tem alguém mais importante do que você, né? Então, para você não ficar envergonhado, faça assim, você vai para o último lugar, só assim você tem a honra de receber o primeiro lugar. É isso mais ou menos que Jesus veio fazer. Só que Jesus não para aí, porque obviamente, veja, que ainda estava um desejo errado no coração do povo, né? Eu vou ficar no último lugar para que eu seja elogiado em público. Para que as pessoas me aplaudem e digam, nossa, José Lucas é uma pessoa que estava no último lugar, cara, ele é demais. Jesus está dizendo o seguinte, que na verdade, a beleza da coisa está na humilhação. Humilhação não entenda como ser besta, não entenda a humilhação como ser masoquista, gostar que as pessoas pisem em você. Humilhação não é ser isso. Eu falei a explicação de humilhação lá na primeira leitura. Você deve lembrar. Reconhecer o seu lugar e dar frutos. Né? É essa a dinâmica de ser humilde. É reconhecer quem eu sou. Ponto. Reconhecer quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém para ficar em primeiro lugar. Entende o que eu estou falando? Então essa é a dinâmica, né? Não é uma falsa humildade. E aí depois, versículo 12 em diante, vem uma outra parábola, né? Jesus então vai dizer a quem tinha convidado ele, olha, quando for fazer alguma comida aqui, não chame ricos, amigos, irmãos, etc. Por quê? Quando você já convida, às vezes você já está pensando em algo em troca, né? Tem muita gente que faz isso, dá um presente já esperando que no meu aniversário alguém me dê algo de volta. Gente, pelo amor de Deus, totalmente anticristão essa dinâmica. Você precisa dar sem esperar recompensa. Repito, você precisa dar sem esperar recompensa. Essa é a dinâmica do Evangelho. Dar sem esperar recompensa. Por isso que Jesus aqui fala, né? Quando for dar, convida pobres, aleijados, coxos, cegos, porque eles eram vistos pelas pessoas como amaldiçoados. Porque naquele tempo existia em vigor uma chamada teologia da retribuição. Então a visão era, se esse povo é coxo, se esse povo é cego, se esse povo é aleijado, é porque eles fizeram alguma coisa contra Deus ou algum dos seus antepassados. Então eles estão pagando, então eles são amaldiçoados por Deus. Tá vendo o problema? É nesse contexto que a gente está trabalhando aqui. Eles não convidavam porque eles se sentiam superiores, não queriam estar perto deles, né? Esses aqui que foram citados nem no templo podiam ir, porque a visão era que vai, né, deixar o templo impuro. Essa é outra dinâmica que a gente precisa também refletir. E aí Jesus termina, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Então você vai receber uma recompensa no final dos tempos, na ressurreição dos mortos, aqui no caso dos justos. E aí eu faço agora uma reflexão para finalizar, pensando na nossa dinâmica de vida, na nossa vida, até na nossa comunidade paroquial também. Nós temos vivenciado mais um banquete dos fariseus, que só vem quem pode dar algo em troca, ou nós vivenciamos um banquete do reino, que não tem lugar para ambição, para orgulho, para soberba. Pensando também em nós estamos buscando os primeiros lugares, os aplausos, as honras, as glórias, porque se for, a gente já recebeu a recompensa aqui, não precisa receber no futuro. Reflitamos sobre isso. Que a gente coloque na nossa cabeça que o caminho para chegar ao céu passa pela humildade. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E te recordo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que chegue a muitos corações, para que mais pessoas se apaixonem pela palavra. Que Deus te abençoe e até mais.